Capítulo 8. O amparo espiritual. Ao mesmo tempo em que João de Cleofas se erguia carregado por mãos amigas que o guardavam como preciosidade, a bondade divina tinha para os demais que haviam sido sacrificados na arena igualmente a generosa acolhida que se pode dispensar a todos os que, em face das experiências pessoais, chegam ao término de sua existência vitimados pelas injustiças. A grande maioria dos que ali estavam para ser assassinados ante a turba ensandecida era composta de criaturas humildes, sofredoras, desesperadas, que buscavam a palavra da boa nova naquela noite para acharem forças. Se os cristãos tinham seu sacrifício aceito como ato de bravura moral, ainda que estivessem alguns deles em processo de resgate, com o qual se quitavam com a lei de causa e efeito por arbitrariedades cometidas no passado, os outros curiosos, desejosos de encontrar esperanças espirituais, ainda que não fossem cristãos convertidos, eram amparados por sua condição de vítimas das injustiças, da violência, dos conflitos de interesses mesquinhos que os homens apresentam na arena da vida. Eram processos dolorosos de desencarne que, em verdade, também significavam operações de compensação perante o grande tribunal invisível da consciência, já que ali se achavam encarnados os que outrora igualmente também haviam produzido sentenças iníquas, condenações escabrosas, conduzidos ao resgate de seus crimes e à limpeza de suas consciências, que para seguirem adiante no processo de elevação, se impunham regressar ao mundo para expurgarem de si mesmas as culpas do passado. Por isso, o amparo invisível não envolveu somente os líderes apostólicos e os cristãos convertidos, recolhidos, como já vimos, por mãos excelsas. Cada um ali desencarnado recebera um amparo conforme a sua condição espiritual. E se não puderam acompanhar a luminosa caravana daqueles que se libertavam e deixavam na arena o sangue do sacrifício pela causa do amor, eram amparados e levados a ambientes compatíveis com a ajuda que lhes era igualmente destinada pelo mundo espiritual, afastando-os daquela atmosfera sinistra onde seus corpos estavam dilacerados por todas as partes. Todavia, se aos que haviam perdido a vida naquela tarde trágica, o mundo espiritual se desdobrara para recebê-los com as glórias das quais se fazem dignos os soldados vitoriosos, não deixou de igualmente amparar a malta dos alucinados que haviam acorrido ao espetáculo para saciar suas tendências inferiores. Isso porque uma imensa pleiade de espíritos trabalhadores do amor estava a postos para recolher entidades espirituais ignorantes e necessitadas que seguiam os passos dos encarnados em busca de emoção e aventura, mas que naquele dia se viram magnetizadas por impressionante força, que sem que pudessem compreender as mantinha chumbadas ao local do triste e vergonhoso espetáculo. Sobre toda a arena e as quase 500.000 pessoas que se amontoavam nas colinas, patamares e sacadas que circundavam um grande circo, aquilo que se poderia chamar de manto do Senhor, se havia projetado no mundo espiritual e, através de seu suave magnetismo, propiciar a modificação da compreensão e de sentimentos em uma imensidão de entidades sofredoras que, iludidas pela ignorância, se mantinham ligadas aos homens, consorciadas em uma simbiose ou interdependência nefasta para ambos, apesar de prazerosa à primeira vista. Ao assistirem àquele cenário de tragédias, muitas das entidades espirituais que se ligavam aos espectadores e os acompanhavam sentiram uma aversão brutal e desejavam fugir dali amedrontadas.
Às vezes, a crueldade chega a causar pânico até mesmo nos indivíduos cruéis. E essa condição magnética do ambiente fazia com que tais espíritos, mais ignorantes do que maus, se desesperassem com tudo aquilo e tentassem fugir dali em desabalada carreira. No entanto, como já explicamos, não conseguiam sair do lugar, como a terem que sorver as cenas desagradáveis até o último gole, a fim de se vacinarem contra tudo aquilo. Outras entidades haviam que, num primeiro momento, partilhavam da crueldade demonstrada pelos que dirigiam o espetáculo, gritando palavrões e xingamentos aos que haviam sido apresentados na arena, engrossando o coro dos encarnados. Pareciam lobos invisíveis que se preparavam para o banquete de carne que se iniciaria a seguir. Entretanto, o gesto dos sentenciados que se uniam em redor de João de Cleofas e cantavam hosanas em emocionante demonstração de fé em um Deus desconhecido pela maioria, produzira tal espetáculo de luzes e força que no íntimo de tais entidades gozadoras gerou um impacto tal que elas também se viram surpreendidas. Enquanto que os espectadores viam apenas homens e mulheres cantando à espera de um trágico desfecho, o mundo espiritual ao redor testemunhava uma inundação de luzes e perfumes, cânticos e poderes espirituais, que chegavam em resposta à demonstração de fidelidade, principalmente aquela que se vivencia no instante do sacrifício mais dolorido. Por isso, centenas de milhares de entidades inferiorizadas e maldosas sentiram um aperto na altura do coração e da mente, como se uma poderosa força lhes estivesse extraindo dali alguma coisa endurecida, que de há muito se havia instalado e amortecido suas capacidades de pensar e de sentir. Muitas dentre elas foram levadas ao oposto dos sentimentos depois que presenciaram as alavancas do amor que respondiam ao cântico dos miseráveis, que eles achincalhavam com sua ironia e se projetaram num rio de lágrimas desesperadas, como se começassem a suplicar ajuda a tais poderosas forças, reencontrando um caminho para saírem das próprias trevas. Não é preciso dizer, para o esclarecimento do leitor, que também no mundo invisível, ali naquela arena de paixões inferiores, havia um arremedo de direção por parte das entidades trevosas que procuravam conduzir as emoções da turba segundo o que parecia mais conveniente, no estímulo das más paixões e na manutenção das dominações inferiores sobre os encarnados que dirigiam com facilidade. Assim, a cada área do vasto conjunto de bancos daquele anfiteatro, uma entidade de porte avantajado e de semblante grotesco e mau se postava como a ser a que mantinha o grupo de espíritos que acompanhavam os encarnados sob seu controle. Com isso, buscavam impor o temor naqueles que fossem mais exaltados ou que desejassem se comportar por padrões que tais espíritos dominadores não achassem adequado. Bastava que algum encarnado se sentisse propenso a ter compaixão de algum dos gladiadores ou dos jogadores que se apresentavam na arena, demonstrando um sentimento mais enobrecido, que tais entidades dirigentes se acercavam com um látego magnético invisível, plasmado pela sua vontade e pelo conhecimento das técnicas vibratórias, e desferissem golpes tanto na entidade espiritual inferior, que acompanhava aquele espectador, quanto na estrutura espiritual do próprio encarnado, para que ambos sentissem o mal-estar que tais ataques produziam e se desconectassem de sentimentos elevados. No dia dos fatos narrados, lá estavam também estas entidades mais duras e frias, que se julgavam executores da vontade do grande imperador, espírito que se ligava diretamente a Domício Nero,
na condição de obsessor cruel que aproveitava das baixezas e vilezas do governante romano, para produzir toda a sorte de desatinos com os quais propiciava prazeres aos seus conduzidos invisíveis. Por isso, leitor querido, havia ao lado do imperador encarnado uma entidade que se intitulava também Grande Imperador, que pensava possuir poder suficiente para liderar o movimento que do lado de lá da vida tentava reproduzir os mesmos prazeres e sensações vis, exortando tanto os espíritos que dirigiam quanto os encarnados a se manterem atrelados a condutas desregradas. E no mundo espiritual inferior, uma rede de comando se estabelecia para dar sustentação ao seu grande César, que era composta por sacerdotes dos diversos templos corrompidos por suas práticas deploráveis, e que, morrendo na terra, chegaram ao mundo espiritual nas mais difíceis condições, tendo sido arrebanhados por tais entidades escuras para darem continuidade às práticas nocivas e enganosas. Igualmente compunham tal organismo os magistrados venais e corruptos que se viam expulsos do corpo físico e acabavam assediados por tais estruturas, aceitando permanecer nas mesmas antigas concepções de uma justiça miserável e adulterada por torpes raciocínios e combinações legais. Velhos gladiadores acostumados à frieza e à violência da luta, depois de desencarnados na condição ignorante, eram arrebanhados para exercerem a função de controladores das vibrações em ambientes como aquele, procurando se servir de sua aparência assustadora e forte para subjugar qualquer tentativa de melhoria dos espectadores de espetáculos como aqueles. Assim, naquele dia, tais entidades grotescas lá estavam, tentando realizar o seu trabalho junto dos setores que tinham sob seu controle na vastidão dos assentos do grande recinto. No entanto, apesar de os olhos de todos estarem voltados para o mesmo festim, desde o grande imperador até o mais inferior na escala hierárquica que haviam organizado, naquele dia as coisas não estavam saindo como nos outros espetáculos, quando era muito fácil manter a bagunça magnética em ordem, segundo os critérios que lhes pareciam os melhores, ou, melhor dizendo, os piores. Isso porque, tomados pela emoção daquele ato de devotamento, jamais encenado naquele teatro de prazeres, uma grande quantidade de entidades espirituais que acompanhavam os encarnados, sem falar-se destes próprios, passou a sintonizar com um padrão de sentimentos incompatível com o desejo da grande organização trevosa, que dava sustentação a eventos deste tipo. Inúmeros espíritos, até então acostumados a vociferar no acompanhamento das gritarias e desafios vulgares da plateia, naquelas circunstâncias ganhavam coragem para suplicar ajuda também e deixavam rolar lágrimas há muito represadas, por terem se achado esquecidos pelos deuses de suas crenças. A cada reação inadequada por parte dos presentes, acorriam os gladiadores com o chicote a estalar sobre tais demonstrações de arrependimento e pedido de socorro. No entanto, as forças que estes espíritos inferiorizados sentiam, graças a uma nova fonte de esperanças, os encorajava a seguir na mesma trajetória de súplicas, e apesar do medo que experimentavam dos tais gladiadores desencarnados, maldosos e violentos, não modificavam suas condutas apesar das chicotadas. Tais chicotadas não duravam muito porque logo mais à frente, ao lado, atrás, alguma outra entidade se apresentava igualmente modificada por força da mesma energia transformadora. Para lá se dirigia a entidade agressora para distribuir suas prendas dolorosas
como descargas magnéticas de baixo teor. No entanto, mal chegava ao local e outro mais adiante demonstrava a mesma sensação, a exigir-lhe o desdobramento impossível de abarcar a todos os que se mostravam propensos a uma modificação indesejável. Via-se o tal gladiador espiritual, como que perdido no meio de tantos a quem deveria castigar, sem conseguir fazê-lo e sem entender o que se estava passando, já que acostumados à frieza de julgamento e de obediência cega, estes espíritos não se prendiam aos espetáculos ou jogos na arena, e sim ao cumprimento de suas tarefas junto aos que assistiam ao espetáculo. Naquele dia, não puderam cumprir o seu dever de intimidar, em face das muitas centenas de entidades que passaram a manifestar o seu descontentamento com o tipo de vida que levavam, seduzidas pelo espetáculo de beleza espiritual que por primeira vez se havia orquestrado no ambiente espiritual daquele circo. E é importante que se diga que isso não se passou apenas no íntimo dos desencarnados necessitados. Entre os encarnados, ainda que a sua constituição orgânica os impedisse de presenciar os feéricos efeitos de luz e encantamento que eram tão especiais naquele dia para todos os espíritos daquele local, a condição vibratória que todos ostentavam permitia que sua sensibilidade pudesse captar algumas das sensações diferenciadas que ali estavam em jogo, absorvendo através de sua psique os componentes elevados das vibrações em curso e, em muitos casos, sentindo uma estranha alteração em seu estado de ânimo, em sua emoção até então indiferente. Por isso, para muitos encarnados, a presença ali, naquele espetáculo de dor e covardia, foi a primeira brecha em sua armadura tosca que faria com que mais tarde se interessassem por aquela noção bela, nobre e elevada de crer em um Deus que o sustentaria até mesmo no momento crucial do mais atroz sacrifício. E à medida que se afastavam do cenário triste, o grupo dos que tiveram o corpo assassinado, a grande quantidade de entidades das arquibancadas, espíritos curiosos, agora cheios de esperanças, entidades atreladas aos prazeres dos encarnados, que se reconheciam cansadas das frustrações constantes, espíritos maldosos e mordazes, que repentinamente foram impressionados pelo cântico de fé dos que morriam e pela resposta do mundo superior aos seus sacrifícios. Todas estas entidades começaram a receber a ajuda da grande caravana do amor, que viera à Terra para elevar os espíritos a outros patamares de compreensão e de esperança. Assim, tornavam-se visíveis na arena espíritos nobres que compunham um séquito brilhante dos que eram os pescadores de almas e veneráveis e fraternos. De lá do piso arenoso que compunha toda a pista de corrida, onde se exibiam os atletas e os carros nas competições, estendiam seus braços aos espíritos que estavam na plateia, convocando-os a segui-los. Tal caravana superior era composta por anciãos, mulheres luminosas, matronas romanas trajadas à moda das antigas tradições, espíritos que se assemelhavam a estrelas transformadas em pessoas por alguns momentos, a solicitar carinhosamente que os que desejassem descessem à arena para iniciarem uma nova jornada. Ante tal cenário, fez-se ouvir, através desse sistema sonoro acionado pelo espírito obsessor, que se fazia chamar de Grande Imperador, uma convocatória aos seus asseclas para que reforçassem a agressão a fim de impedir ou intimidar os mais entusiasmados, alertando a todos os integrantes da organização de que estavam sendo atacados por forças inimigas que não poderiam prevalecer.
Mais funcionários foram enviados para fazer o cerco aos integrantes das arquibancadas, para que não deixassem seus lugares em direção aos que os chamavam lá na pista de corrida. Havia centenas de espíritos luminosos que se dispuseram a enfrentar esta difícil situação para atender aos imperativos do bem sobre a terra, e corajosos se mantinham serenos e sorridentes, esperando que os que tivessem coragem suficiente para vencer os obstáculos aceitassem o convite e fossem até eles, de onde seriam encaminhados a outros lugares no mundo espiritual. Diante da reação violenta dos gladiadores espirituais, contudo, muitos espíritos de pouca vontade ou coragem voltavam intimidados para seus lugares, ao passo que uma grande parcela de entidades realmente cansadas e encorajadas por tudo o que haviam visto naquele ambiente, firmassem seus olhares nas luminosas entidades que os convidavam, e sem se incomodarem com os látigos desesperados dos vigorosos perseguidores, desciam passo a passo os degraus da grande plateia e saltavam na areia. Muitos dos gladiadores seguiam-lhes os passos, tentando jogar sobre eles as suas redes, feri-los com suas lanças, usando das armas que estavam acostumados a manejar em seus ofícios de lutadores. Todavia, quando os espíritos que se destacavam da turba, transformados pela esperança, mantinham a sintonia com as entidades que os esperavam de braços estendidos, passavam a assimilar as forças amorosas que elas geravam, e assim as redes, as lanças, os golpes magnéticos dos gladiadores não os atingiam mais, nem produziam as reações negativas que eram comuns naqueles que se deixavam intimidar pelo medo. O magnetismo elevado que envolvia o espírito inferior, que desejava partir na companhia dos emissários celestes, neutralizava a força pegajosa e agressora, que era arremetida pelas entidades perseguidoras, tentando reter aquele que se modificava. Assim, para desespero dos que se pensavam poderosos dirigentes daquela multidão de iludidos e despreparados, usando a intimidação, a força e a injustiça, naquela tarde gloriosa, uma quantidade que superou a marca de 200.000 espíritos, deixou o ambiente da cidade pervertida, liberando a atmosfera vibratória dos encarnados de sua nefasta companhia. Entre os que aceitaram as convocações da esperança estavam todos aqueles que já se descreveu antes, com o acréscimo de mais de 2 dezenas dos espíritos aqui descritos como gladiadores, que, igualmente cansados daquele tipo de comportamento, possuindo um interior mais preparado para as modificações morais que se impunham pelos processos evolutivos, puderam ser tocados pelos eflúvios espirituais elevados, que também sobre eles eram projetados. Chegados à areia, eram todos recolhidos por luminosa caravana, e sem que compreendessem o motivo, eram acometidos por pesado sono, adormecendo imediatamente ao contato com as forças poderosas do bem que os acolhiam. Assim, se pereceram na arena, em nome de uma crença sincera, aproximadamente 200 pessoas que morriam por causa das injustiças humanas. Protagonizaram um tal exemplo de amor e fé que, além de terem infundido uma semente nova na mente e no coração de uma incalculável multidão de encarnados, que beirava o 500.000 de espectadores, foram igualmente o veículo do despertamento de uma multidão de espíritos sofredores, inspirados nos seus exemplos de confiança e de fé, que aceitaram mudar suas vidas a caminho de uma melhor condição espiritual. Assim, leitor querido, nunca te esqueças de que o teu modesto testemunho, silencioso e paciente, é uma força tão poderosa que nem mesmo tu consegues dimensioná-la e prever os resultados
de sua aplicação sobre aqueles que te cercam ou que conhecem os teus exemplos. Nas dificuldades que surgirem, ao invés de desertar ou pensar em fazê-lo, imita os primeiros mártires do circo e eleva o pensamento ao Criador de todos na demonstração de confiança e fé em seu soberano poder. Se ele te permitiu chegar até lá, é porque confia em tua capacidade de vencer tal desafio. Sabe que tu estás preparado para enfrentar com galhardia a luta que se apresenta e, mais do que isso, já te enviou a celeste caravana dos amigos invisíveis que te sustentarão na hora do sacrifício, quando mais e mais sofredores poderão ser beneficiados. Assim, em qualquer situação de angústia em que os leões da crítica, da injustiça, da incompreensão, do desamor, da solidão, do desafeto, da dor física ou moral, do abandono, da infidelidade, da calúnia, da mágoa, do rancor, da tristeza, te buscarem para dilacerar tua carne diante do auditório que te apupa e te ridiculariza, lembra-te de que ali está a sublime oportunidade de te transformares em fermento que vai atingir o coração dos que te agridem e vai transformá-los para sempre. Nada do que tais leões fizerem para ti será tão profundo e transformador quanto aquilo que tua conduta corajosa e fraterna vai fazer no interior daqueles que te produzem o sofrimento. Por isso, jamais te esqueças que, se a dor te fustiga e coloca na condição de vítima, o teu comportamento generoso pode ser mais poderoso e profícuo do que qualquer ato de violência ou revide. É assim que entendemos que o perdão acaba sendo a vingança da vítima, uma vingança doce, uma vingança que constrói e transforma o agressor para o bem e para sempre. E não te esqueças de um detalhe: os leões podem ser numerosos, muito grandes e rugirem muito alto para te amedrontar. No entanto, tu também, como os cristãos na arena, podes cantar para eles.